Então, fiz faculdade de medicina na UFC, depois da faculdade de medicina, cirurgia geral na própria UFC. São anos bem intensos que você faz todo tipo de cirurgia, cirurgia intestinal, cirurgia de pele, são vários tipos de cirurgia que você tem uma formação bem ampla e você consegue diagnosticar várias coisas no paciente que possa acontecer. Depois de fazer cirurgia geral, você tem a opção de escolher uma especialidade, igual fazer, sei lá, ginecologia, cirurgia cardíaca, cirurgia gastrointestinal. Naquela época estava surgindo essa cirurgia, que hoje em dia é muito comum, mas eram pioneiros que estavam fazendo a cirurgia para redução de estômago, cirurgia bariátrica. Inclusive, um colega meu de residência optou por fazer cirurgia bariátrica, foi lá para um serviço no Paraná fazer cirurgia bariátrica, aprendeu a fazer isso e hoje está muito bem sucedido, trabalhando no Piauí, que é meu amigo Gustavo Santos, professor da universidade lá, foi um dos pioneiros desse tipo de cirurgia. Então, eu estava ainda procurando saber que área da cirurgia eu iria me dedicar. E por uma feliz coincidência, aqui tem um encontro chamado Outubro Médico. Então, o dia do médico é 18 de outubro, e na Semana do Médico tem um congresso que é feito para estudantes de medicina, para profissionais da área, que é um congresso bem interessante que reúne praticamente todo mundo que trabalha com alguma coisa relacionada com medicina e sempre tem convidados de várias áreas para expor o seu trabalho. E eu fui num congresso desse aqui, por acaso, de um cirurgião plástico do Rio de Janeiro, mostrar alguma coisa sobre cirurgia plástica. Eu fui assistir essa palestra e eu fiquei encantado com as imagens, com os vídeos, uma cirurgia limpa, ao som de música clássica, as luvas sem sangue, então uma cirurgia totalmente, uma coisa bem diferente do que você vê hoje, até hoje em dia no YouTube. Você não vê uma cirurgia de tanta qualidade técnica, aquela coisa parecia que estava tocando um instrumento de precisão naquela cirurgia. Eu fiquei encantado e procurei saber quem era esse cirurgião, onde é que ele trabalhava, e vi que ele tinha um serviço de residência em Niterói, que era o Dr. Ronaldo Pontes. E fui lá prestar concurso, tentar entrar na residência. É uma residência bem interessante, que a prova é uma prova teórica e uma prova prática. Você faz uma prova teórica, depois tem que fazer uma prova prática para demonstrar a sua habilidade cirúrgica. Então você tem que suturar, tem que cortar uns tecidos, umas coisas. Você é avaliado nisso aqui e, para minha felicidade, eu fui em primeiro lugar nessa prova, fui aprovado em primeiro lugar na residência. E fui lá cursar cirurgia plástica em Niterói. A primeira cirurgia que eu fui ver foi uma cirurgia que me emocionou muito, que foi uma cirurgia de nariz, que ele usou um instrumento dentro do nariz, que era uma fibra ótica, uma luz dentro, fininha, que entra no nariz para você ver a parte interna do nariz. E ele apagou toda a luz da sala e você via por transluminação esses ossos da face, aqui o frontal. Então isso aí em 1998, para mim parecia uma coisa que hoje em dia você vê no cinema, entendeu? Mas na sala de cirurgia não era uma coisa que se via naquela época, pela frequência, aquela imagem toda bonita, aquela luz vindo de dentro do paciente, tá iluminado tudo ali. E eu fiquei bem emocionado com aquela primeira cirurgia que eu estava vendo na residência. Aí eu disse, já comecei vendo o que ia me chamar mais a atenção. Quando foi no dia seguinte, tinha outra cirurgia, uma cirurgia mamária. É uma cirurgia bem difícil. Até hoje eu considero uma das cirurgias mais difíceis, cirurgia mamária, porque mama é a cirurgia bilateral. Você faz duas cirurgias, eu até conto para os pacientes. Você faz a primeira, ficou linda e maravilhosa, você criou um problema para você, que é fazer a segunda linda e maravilhosa. Se a primeira não está tão boa, já ficou mais fácil fazer a segunda. Mas se a primeira ficou muito boa, reproduzir exatamente isso aqui é uma grande dificuldade. Mas é um desafio de todos nós. Então, a cirurgia mamária. Então ele fez a cirurgia da mama, terminou a cirurgia, cobriu com o paninho ali, com a compressa estéreo ali, e foi fazer a segunda cirurgia. Normalmente o médico fica muito focado em copiar uma, copiar outra, fica meio que pegando uma cola, né? Como é que eu fiz essa, média aqui, média ali, para tentar fazer exatamente igual. Mas ele não fez assim, ele cobriu, deixou cobertinho ali e foi trabalhar na segunda mama. Quando terminou a segunda mama, ele fez assim, parecia uma coisa teatral, abrindo assim uma cortina de um teatro. Ele descobriu a segunda mama e estava exatamente igual à primeira. De todo o ângulo que eu olhava para um lado. Até hoje eu fico até com lágrimas nos olhos lembrando dessa cirurgia aqui, porque para mim foi uma coisa muito emocionante. Você ia assim para um lado, ia para o outro, olhava de cima, olhava de baixo. Do ângulo que você olhasse, elas estavam exatamente iguais. Ele conseguiu reproduzir de cabeça exatamente a primeira mama que ele tinha feito. É coisa assim de um músico que consegue tocar aquela partitura sem precisar estar olhando, de tanta experiência, de tantas vezes que ele já repetiu aquilo ali. Então é um cirurgião assim fantástico, ainda é vivo hoje, operou até uns 80 e poucos anos, muito longeva a carreira dele.
e que eu aprendi demais, eu sou muito grato. Eu acho que todo mundo tem que ter essa consideração e lembrar dos seus mestres, quem lhe pegou na sua mão, quem lhe ensinou. Porque se você é grande hoje, é porque você está em pé em cima de ombros de gigantes. Você não construiu nada, você só fez continuar o caminho que alguém entregou primeiro para você. Então, eu vou contar um pouco mais da minha história, da parte pessoal, até para vocês que são estudantes de medicina, que estão pensando ainda na carreira, o que é que vão fazer, como é que você pode escolher isso aí. Então, esse canal aqui também é para você. Eu tenho muitas pacientes que são médicas, que são recém-formadas ou que estão na faculdade, então a gente pode conversar um pouco aqui sobre carreira e gestão de carreira, que é um assunto bem interessante também. Então, segue aqui no nosso canal.